Aprendendo com o sofrimento. Hoje nós vamos dar continuidade aí ao nosso estudo, nossa reflexão sobre o aprendizado que temos com o sofrimento e hoje tratando aí da enfermidade. Será que nós podemos realmente aprender com a enfermidade? Eu acredito que sim. É um propósito de Deus de sempre estar nos ensinando, nos instruindo e nos dando sempre o entendimento melhor sobre sua palavra e também sobre os fatos da nossa vida. Queria convidar os irmãos que abrissem suas Bíblias lá em Marcos capítulo de número 1, versículo de número 40, Marcos 1, 40, que diz assim: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, neste momento nós te louvamos mais uma vez pela Tua graça, pela Tua misericórdia e te pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito acerca da Tua palavra, que possamos crescer no Teu entendimento. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, a enfermidade é algo que gera muito sofrimento, pois ela gera dor, causa deformações, muitas vezes limitações, gera custos e até mesmo pode também gerar preconceito. E nós vemos aqui, meus irmãos, a lepra. A lepra, por exemplo, era uma doença praticamente incurável. Por isso, nós vemos vários textos bíblicos tratando aí a respeito da cura da lepra. O Senhor Jesus, por exemplo, ele curou muitos leprosos. Sua cura era considerada realmente um milagre, pois uma vez que não tinha cura, pelo menos no ponto de vista humano, então uma vez que um leproso era curado, certamente era considerado aí um milagre. Por causa da lepra, as pessoas eram consideradas marginais, eram colocadas de lado, viviam à margem da sociedade. Não podiam entrar, por exemplo, nos templos, não podiam viver em família e ficavam fora das cidades. Até mesmo nas cidades não era permitida a entrada e a permanência de leprosos. Elas ficavam fora do perímetro urbano. Estavam sempre à porta das cidades. Nós vemos vários relatos aí, textos bíblicos que apontam esses leprosos à porta das cidades. E nós vemos aqui um pedido desse leproso. Um homem com lepra que chega ao Senhor Jesus e faz um pedido. Mas que pedido era esse? Nós vemos aqui que não é um pedido de cura, e sim um pedido de purificação. Se quiseres, pode purificar. Isso revela exatamente o desejo do coração, o desejo mais profundo do coração daquele leproso: ser purificado. Esse desejo ele fica mais claro ainda na ênfase dada por Marcos nessa purificação. Ao tratar do caso, Marcos aponta que a purificação era algo essencial na vida daquele homem. Nós vemos isso na resposta de Jesus. Se você for observar bem aí no texto, nos versículos de número 40 a 45, vão apresentar exatamente essa ênfase dada por Marcos, a questão da purificação. A resposta de Jesus, por exemplo, quero, fica limpo. Essa foi a resposta do Senhor Jesus ao pedido daquele leproso. E nós vemos também Marcos ele deixando bem claro, diante do desaparecimento da lepra, e ficou limpo. Não ficou curado, ficou limpo. Mas a orientação dada por Jesus: vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela purificação o que Moisés determinou. Então nós vemos que o contexto aqui trata exatamente da purificação, não de forma essencial da cura. A cura sim aconteceu, mas a questão aqui é a purificação, porque aquela doença ela trazia sofrimento exatamente pela falta de pureza daquele homem, por ser considerado ele imundo. A questão central aqui não é, de forma alguma, a doença, e sim as limitações impostas pela doença. Ele estava totalmente
excluído da sociedade. E como reflexo da doença, ele não podia ter contato com ninguém. Um leproso, quando alguém se aproximava dele, ele tinha que gritar: leproso, imundo, exatamente para que as pessoas não se aproximassem e, como consequência da aproximação, ou mesmo do toque, viessem a adquirir também a lepra. A doença, se formos observar bem, meus irmãos, ela é uma chaga aberta na humanidade. Consequência do pecado, é claro. E ela acaba antecipando a morte daquele, que a possui. As doenças, elas acabam antecipando a morte, acabam abreviando a nossa vida sobre a terra. Podemos até afirmar que uma pessoa ela morreu de causas naturais, mas na realidade ninguém morre de causas naturais, se formos observar bem, porque a morte não é algo natural, e sim uma consequência do pecado. Uma consequência do pecado que traz diversas enfermidades que, com o passar do tempo, vão deteriorando o nosso corpo e nos leva até a morte. Torna o nosso corpo perecível e abrevia os nossos dias de vida. Até a velhice é algo que foge àquilo que é o projeto de Deus original para o homem. Deus, ele projetou o homem para viver eternamente. E se o homem, ele envelhece, é exatamente porque o seu corpo está deteriorando. Ele não vai ser eterno por causa do pecado. Mas o homem, ele foi criado para ser eterno. Como vemos registrado lá em Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 3, a respeito aí dessa limitação, exatamente por causa da corrupção do homem, vinda por causa da entrada do pecado no mundo. Por causa disso houve essa limitação de dias para o homem, Lá em Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 3, Deus, observando a corrupção do homem, ele fala o seguinte: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ou seja, Deus, ele dá uma limitação à quantidade de dias que aquele homem vai viver. Limita a sua vida, exatamente por causa da corrupção do pecado. O homem, ele foi criado para ser eterno. Só não é eterno exatamente por causa do pecado que entrou no mundo. Mas até mesmo na restauração nós vemos que o plano de Deus para o homem é exatamente isso, que o homem ele viva eternamente. E nós desfrutamos dessa graça através de Cristo Jesus. Nós podemos entender isso claramente. Assim como qualquer doença, o leproso precisava de viver a sua vida de forma plena. E a enfermidade lhe trazia muitos transtornos. E o principal desses transtornos era exatamente essa limitação à comunhão com Deus e com as pessoas. Nós vemos que sua enfermidade o impedia de entrar no templo e por isso teria que se apresentar ao sacerdote como testemunho de que ele foi curado. Sendo assim, nós vemos que a lepra era exatamente essa limitação, principalmente ao culto daquele homem. Aquele homem não podia prestar, por exemplo, um culto público. Nós vemos nos nossos dias até mesmo essa enfermidade aí que tem assolado a nossa nação, nos impedindo de estar presente no culto. Olha que coisa interessante. Parece até mesmo comparado com a lepra, que impedia esse contato uma pessoa com a outra. Infelizmente, isso tem acontecido também nos nossos dias. Mas, se formos observar bem, logo após a cura daquele homem, ou melhor, a sua purificação, o primeiro ato daquele homem deveria ser prestar um culto. Olha o que diz aí no texto: oferece pela purificação o que Moisés determinou. Jesus, ele
fala com aquele homem que, uma vez constatada a sua purificação, a sua cura, o primeiro ato que ele deveria ter era oferecer um sacrifício diante de Deus, oferecer um culto a Deus. Nós vemos que uma vez que é quebrada essa limitação, que ela é imposta por causa do pecado, trazendo sofrimento através da enfermidade, este homem ele estava livre para prestar um culto a Deus. E aí é interessante nós observarmos o resultado da cura, ou o resultado da purificação. Vemos que, sendo o leproso purificado, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia. Aquele leproso, ele não conseguia se conter de tanta alegria, e ele entra pela cidade, louvando a Deus, engrandecendo a Deus e falando exatamente do milagre que tinha acontecido. Ele estava limpo, ele estava purificado, e ele podia entrar na cidade. Sua alegria foi tanta que parece ter esquecido das instruções dadas pelo Senhor Jesus. Todas suas limitações haviam sido extintas, e o leproso se vê livre de todo e qualquer impedimento social. Ele não tinha nenhuma limitação mais. Ele poderia entrar onde ele quisesse. Ele estava livre daquele sofrimento imposto por causa de uma enfermidade. Aqui vemos que se cumpre claramente a profecia dada por Isaías. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Literalmente, Jesus assumiu o lugar do leproso, pois Marcos deixa claramente registrado, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos. Jesus, ele, ao curar o leproso, ele assume o lugar do leproso. O leproso não podia entrar na cidade. O leproso não podia entrar na sinagoga, no templo. O leproso não podia viver em família. Agora Jesus, ele passa a ficar só em lugares ermos, por causa do milagre realizado. Ele acaba se limitando, ele não consegue mais entrar de forma pública nas cidades, porque o milagre mexeu com aquela cidade, mexeu com a população. Nós vemos que Jesus, ele não recebe limitações por ser leproso. A lepra não foi transmitida a Jesus, nem sequer o seu pecado, é claro, mas porque ele realizou aquele milagre, ele acaba não podendo entrar na cidade, assim como aconteceu com o leproso anteriormente, antes dele ser curado. Por isso podemos aprender algumas coisas aqui. O sofrimento causado pela enfermidade, muitas vezes, é um caminho criado para te levar a Cristo. Aquele homem procura Cristo Jesus, exatamente porque ele precisava da cura, porque ele precisava de purificação para a sua vida. Muitas vezes passamos pelo sofrimento, porque ele é exatamente essa estrada que nos leva a entendermos a necessidade que temos de Cristo Jesus. Mas nós podemos entender que devemos buscar ao Senhor. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e certamente tem o alívio para cada um de nós. Tem o alívio para mim e tem o alívio para você. Alívio das nossas enfermidades, alívio dos nossos sofrimentos. O Senhor Jesus, ele sofreu lá na cruz, exatamente para que nós pudéssemos nos alegrar na sua presença e pelo menos minimizar o nosso sofrimento. Nós sabemos que havemos de sofrer nessa vida, mas temos um ajudador, alguém que pode nos auxiliar em nosso sofrimento, alguém que sofreu por nós, para que nós pudéssemos desfrutar da vida
e essa vida com abundância que somente Cristo Jesus pode nos oferecer. Como está registrado lá em Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 13 a 15. Colossenses, capítulo 2, versículo 13 a 15, que diz assim: E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-os lá na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles lá na cruz. O Senhor Jesus realizou isso por nós. Nós podemos nos lançar aos pés do Senhor. E sim, Ele há de nos abençoar. Ele traz cura para as nossas enfermidades. Ele nos limpa, nos purifica, realiza um milagre nas nossas vidas, nos livrando de tudo aquilo que traz sofrimento. Ele é aquele que nos cura. Ele é o médico dos médicos, que é capaz de nos livrar do sofrimento que muitas vezes é causado pela enfermidade. Que o Senhor ele possa trazer cura sobre a sua vida e que a enfermidade não seja o motivo do sofrimento da sua vida. Antes, que você encontre alegria no milagre do Senhor Jesus. Que Deus possa te dar uma boa tarde, em nome do Senhor Jesus.